Olá, eu vos saúdo na santa paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar algo muito importante sobre a palavra de Deus. E eu quero que todos possam abrir as suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 10. Iremos meditarmos a partir dos versículos 34, 35, 36 e o 37. Do 34 ao 37, que vai dizer assim a palavra de Deus: Não pensais que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Podemos entender na mensagem de Deus que o Senhor Jesus está falando aqui sobre algo muito importante para o nosso coração. Em Mateus capítulo 10, dos versos 35 ao 36, Jesus vem falando algo muito importante para nós. Jesus, em Mateus 10, 35, disse que veio causar divisão e não paz entre os familiares, como o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra. Porque a sua mensagem, a verdade, pode exigir um comprometimento maior do que as relações familiares. A verdade pode causar conflito quando exige que a pessoa siga Jesus, mesmo que isso signifique se separar dos seus familiares que não aceitam a verdade. A verdade é a divisão. Jesus não veio trazer paz superficial, mas uma paz que exige uma escolha radical e que pode gerar conflito. Sua mensagem, a verdade, pode levar uma mudança de valores e crenças que podem entrar em conflito com as tradições e crenças familiares. Compromisso com Jesus. Seguir Jesus exige um compromisso total, que pode ser mais profundo do que o amor por familiares. Jesus afirma que quem ama a mãe mais do que a ele, não é digno dele. Jesus afirma que quem ama o filho, o marido ou a família mais do que a ele, não é digno dele. E podemos entender na mensagem de Deus, a qual Jesus vem falando ao nosso coração, que devemos entender sobre a escolha radical. A mensagem de Jesus pode exigir que a pessoa se separe de seus familiares que não aceitam essa mensagem. Essa separação não é uma escolha para causar conflitos, mas sim uma escolha para seguir Jesus e sua verdade. O amor pelos outros e a prioridade a Jesus. O amor aos familiares
não é negligenciado, mas a prioridade é o amor por Jesus e o cumprimento de sua vontade. O seguidor de Jesus deve estar disposto a suportar a oposição da família e a enfrentar conflitos, se necessário for, para seguir Jesus. Entendemos sobre a profecia de Malaquias. A passagem em Mateus 10:35 recorda a profecia de Malaquias, que diz que os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Isso demonstra que a mensagem de Jesus, ao trazer a verdade, pode causar divisão e que os conflitos com familiares podem ser uma realidade para aqueles que seguem a Jesus. Vamos falar mais uma vez sobre a profecia de Malaquias? A passagem em Mateus 10:35 recorda o que? A profecia de Malaquias, que diz que os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Isso demonstra que a mensagem de Jesus, ao trazer a verdade, pode causar divisão e que os conflitos com familiares podem ser uma realidade para aqueles que seguem o que? Jesus. Então, o que nós entendemos dentro desta mensagem, que nós entendemos aqui dentro da palavra de Deus, sobre esses versículos, os quais nós meditamos em Mateus capítulo 10, que são os versículos 34 ao 37, que eu quero deixar aí para a sua meditação, quando Jesus disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Que esta mensagem venha esclarecer na sua mente quando a Bíblia fala sobre este conflito entre família, e quando Jesus fala que ele não veio trazer a paz sobre a terra, mas sim a dissensão, entre homens contra seu pai e assim por diante, a mãe contra a filha contra a mãe. E isso vem mostrando para nós por que aconteceria isso. Quando a pessoa ela é da nossa família, mas ela não aceita a verdade, não aceita a verdade de Jesus Cristo, como nós meditamos aqui, e não concorda com a mensagem de Jesus. Aí nós ficamos o quê? Em conflito dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, na nossa família, porque não aceita a mensagem de Jesus Cristo. Aí é onde Jesus vai dizer que não vai ter paz. Eu não vim trazer paz, porque quando nós falamos de Jesus, tem pessoas que não aceitam da nossa família. Aí começa a gerar o quê? Um conflito entre a família. E já não há paz mais ali naquela casa, porque não aceita a verdade que é Jesus Cristo, não aceita a palavra que é a verdade do Senhor. E Jesus ainda fala mais aqui para o nosso coração: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Por quê? Porque a paz dentro de um lar só vai haver quando todos aceitam Jesus e vivam a verdade. Aí sim vai haver paz. Aí no verso 35, porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Por que acontece esse conflito aqui no verso 35 de Mateus capítulo 10? Porque este conflito acontece dentro da família, quando Jesus diz: porque eu vim
pôr em dissensão o homem contra seu pai. Por que o homem vai ficar contra seu pai? Porque não aceita a verdade, não aceita Jesus Cristo, não aceita seguir ao Senhor Jesus. Aí uma pessoa dentro daquela casa, dentro do teu lar, agora está seguindo Jesus, caminhando com Jesus. Aqueles que não querem seguir Jesus, que não querem caminhar com Jesus, vai sempre entrar em conflito com você, em conflito com a palavra de Deus, porque não querem seguir Jesus. Aí vai surgir aí, né, essa dissensão, essa separação entre o homem, seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Por quê? Aqui está havendo isto porque, como eu disse anteriormente, nem todos querem seguir o caminho certo, que é o Senhor Jesus. Não querem aceitar, melhor dizendo, a verdade que é o nosso Senhor Jesus, aonde começa a surgir este conflito. E no verso 37, Jesus fala mais, né? No verso 37 de Mateus, capítulo 10, Jesus fala assim, ó: quem ama o pai, presta atenção, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, sermos compromissados com Jesus, ter compromisso com Jesus. Nós falamos isso no início desta mensagem, no início deste estudo, algo como você queira pensar aí, como você aceita uma mensagem, um estudo. Então aqui, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo, olha, nós temos que colocar o Pai em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus em primeiro lugar, nós temos que ter um compromisso mais profundo com Deus. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Está vendo? Não pode haver isto dentro da família, tá? Jesus tem que estar o quê? Em primeiro lugar dentro da nossa família. E nós temos que mostrar que todos têm que ter o quê? Um compromisso mais profundo com Deus, uma intimidade mais profunda com Deus. Dentro da sua casa, da sua família, você tem que entender, eu também tenho que entender que nós temos que colocarmos o Senhor Deus em primeiro lugar. O nosso amor principal é Deus, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia declara sobre o amor a Deus, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Isso significa o quê? Colocar Deus em primeiro lugar. E quando colocamos Deus em primeiro lugar, estamos mostrando a Deus que nós temos um compromisso mais profundo com Ele. Tá? Queremos ter um compromisso mais profundo com Deus, uma intimidade mais profunda com Deus. Mas como nós estamos aqui ministrando esta mensagem, ou este estudo, como você queira, nós entendemos que na palavra de Deus os conflitos entre a família acontecem devido uns estão no caminho certo, outros não aceitam a verdade e querem viver de conformidade com o que elas querem fazer, de conformidade com a vontade delas, mas não querem ter um compromisso mais profundo com Deus. Aí começa a desconcordar com aqueles que estão no caminho certo, gerando aí um conflito, uma separação entre família, devido a estas coisas, como nós falamos aqui, né, através desta mensagem. A mensagem de Jesus pode exigir que a pessoa se separe de seus familiares que não aceitam esta mensagem. Esta separação não é uma escolha para causar conflitos, mas sim uma escolha para quê? Para seguir Jesus e a sua verdade. E quando falamos sobre o amor à verdade, vem da palavra de Deus, vem do próprio Senhor Jesus. Então, aonde acontece essas coisas que têm acontecido aí entre os familiares.
Muitas das vezes falamos sobre a verdade e a divisão. Jesus não veio trazer paz superficial, mas uma paz que exige uma escolha radical e que pode gerar o quê? Conflito. Sua mensagem, a verdade, pode levar uma pessoa ou uma mudança de valores e crenças que podem entrar em conflito com as tradições e crenças familiares. Numa casa, umas pessoas podem ser evangélica, cristã, outras não, aonde pode gerar um conflito dentro da família, ok? Espero que vocês tenham entendido a mensagem de Deus ou o estudo, como você queira que seja. Que Deus possa abençoar todos e que o Espírito Santo de Deus possa falar fortemente, mais e mais, nos nossos corações a cada dia, ok? Fique na paz do Senhor Jesus, um abraço para todos e até a próxima oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça e paz.